A paz do Senhor a todos, dando continuidade ao nosso plano de leitura anual aqui do Ministério Batista El Shaddai. Eu, Diácono Daniel Borba, estarei com você nesta oportunidade, amém? Antes eu quero lembrá-los que seria bom, seria importante que você pudesse já estar se inscrevendo aí no nosso canal e que você pudesse dar um like para demonstrar que esse vídeo ele tem relevância e assim ele possa chegar até outras pessoas. Queria pedir ainda uma coisa a mais. Se você pudesse comentar aí embaixo a respeito deste trabalho que nós estamos fazendo, a importância desse trabalho, comentar alguma palavra. Nós temos aí o nosso pastor José Luiz, pastor presidente, que é teólogo. Nós temos aí uma equipe de mídia que está por trás, de todo este trabalho também. E acredito que tem sido uma bênção e vai abençoar a tua casa e a tua família em nome de Jesus, amém? Hoje nós estaremos lendo o Salmo de número 89. O Salmo de número 89, ele tem 52 versículos. Obviamente nós não vamos fazer esta leitura longa e extensa. Então seria bom, fundamental, que você pudesse dar uma pausa no vídeo e fosse lá e lesse o Salmo de número 89, para que após eu, na minha explicação, você pudesse entender e compreender da melhor forma possível, amém? Então já leu, já deu seu pause, já deu like, amém? Então vamos dar início à nossa explicação no nome de Jesus. O Salmo de número 89, eu vou ler aqui apenas 4 versículos. 4 primeiros. Salmo de número 89, ele vai nos dizer: as benignidades do Senhor cantarei perpetuamente, com a minha boca manifestarei a tua fidelidade, de geração em geração. Por disse eu, a tua benignidade será edificada para sempre, tu confirmarás a tua fidelidade até nos céus, dizendo: fiz um concerto com meu escolhido, jurei ao meu servo Davi, a tua descendência estabelecerei para sempre e edificarei o teu trono de geração em geração. Amém. Glória a Deus. Este Salmo de número 89, para nós entendermos ele, nós precisamos estar dividindo ele em 4 partes. 4 partes. Este Salmo ele foi escrito por Etan, o Ezraíta. Ele é chamado, é conhecido como Salmo da Aliança. Salmo da Aliança. Então, as 4 partes que nós precisamos dividir esse salmo é: a primeira, a fidelidade de Deus; a segunda, a aliança com Davi; a terceira, a crise e a perplexidade; e a quarta, o cumprimento em Jesus Cristo. Então, vamos lá. A primeira parte, a fidelidade com Deus. Nós vemos aqui nestes primeiros versículos que eu acabei de ler, que ele vai falar desta fidelidade. Ele vai falar que há uma fidelidade de Deus para com o seu povo, para conosco. Eu não sei se você consegue reconhecer a fidelidade de Deus nas pequenas coisas, os livramentos de Deus nas pequenas coisas. Às vezes é um acidente que Deus te livrou. Agora há pouco eu vindo ali de um compromisso após a igreja, e quando eu vinha eu vi um gato na rua à minha direita. Eu vinha de moto. E eu sei que toda vez que tem um animal, um gato, um cachorro, qualquer coisa, eu sei que ele sempre vai procurar correr para debaixo do veículo, debaixo do carro. Eu estava de moto. E quando eu olhei o gato, eu segurei o freio. E quando eu segurei o freio, eu vi que o gato veio e correu, passou na frente da moto. Em um piscar de olhos. Em um piscar de olhos eu vi o gato à minha direita. E de repente, no susto, o gato já estava à minha esquerda. Eu não sei se ele passou, se Deus passou ele rápido. Eu não sei o que aconteceu. Eu só sei que Deus me livrou da queda, do acidente, para a glória de Deus. Então,
Existem muitas formas de Deus nos dar livramento. Muitas, inúmeras. E Etan, ele reconhece as benignidades de Deus, ele reconhece a fidelidade de Deus no meio do povo. Primeira. Segunda coisa, a aliança com Davi. Etan, ele reconhece que Deus fez uma aliança com Davi, com a sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Deus fez uma aliança com a sua casa. Lá no versículo de número 20 e 21. Achei em Davi, meu servo, com o meu santo óleo ungi. Com ele a minha mão ficará firme e o meu braço o fortalecerá. Deus faz uma aliança com Davi e com a sua descendência, dizendo que não faltará descendente para ele no trono. É uma aliança. É uma aliança. Não ia faltar sucessor, não ia faltar descendente. Deus fez esta aliança. E Etan, ele reconhece que Deus vem em todos os tempos sendo fiel para com seu servo Davi, seu filho Davi, e agora Deus vai levantando sucessor, outro, mais outro, vai manifestando a sua graça, vai guardando aquele povo. Nós estamos aqui olhando para o Antigo Testamento. Deus vai guardando, mas na terceira parte deste salmo, nós vemos que Etan, ele está falando de uma crise. Que crise? Lá no versículo 38 ao 41 ele diz: mas tu rejeitastes e aborreceste, tu te indignaste contra o teu ungido, abominaste o concerto do teu servo, profanaste a sua coroa, lançando-a por terra, derrubaste todos os seus muros, arruinastes as suas fortificações. Todos os que passam pelo caminho o despojam, tornou-se ele o opróbrio dos seus vizinhos. Os muros de Jerusalém estão derrubados, foram destruídos. Possivelmente, esse é o período em que os babilônicos eles vão e sitiam Jerusalém, derrubam os muros, levam o povo escravo para a Babilônia. E agora, no meio da crise, Etan está escrevendo um salmo. E ele está dizendo: Deus, esqueceu-te de nós? Até quando, Senhor, nós ficaremos assim? O Senhor vai nos abandonar? O Senhor não lembra da aliança que tu fez com o teu servo Davi? Mas, irmãos, agora recente eu conversando com uma pessoa, eu dizendo para ela que nós estamos vivendo o fruto das nossas ações, das nossas escolhas. Porque a palavra de Deus, muitas das vezes, ela diz para nós: vai para a direita. Opa, minha direita é para cá. Vai para a direita. E nós dizemos: não, eu vou para a esquerda. E nós vamos para a esquerda. Será que é só eu que faço isso? Ou será que alguém mais que está me ouvindo, Deus já mandou ir para um lado e ele foi para outro? Nós somos assim, irmãos. Nós somos assim. Nós somos teimosos. Nós queremos fazer a nossa vontade muitas das vezes. Porque às vezes nós estamos baseados, influenciados por uma emoção passageira. Uma emoção do momento, uma situação do momento. Deus diz: vá para cá. E nós, pro outro lado. O povo aqui, aleluia, o povo aqui, a cidade estava destruída. Consequência o quê? Do erro deles, do pecado deles. E agora, quando estamos cativos, quando estamos tristes, quando estamos
sofrendo com nossas ações, nós olhamos para o céu e dizemos: por que, Deus? Por que tu fez isso? Tu não me ama? Tu não te importa comigo? A questão é: será que a culpa é de Deus? Será que a culpa é dele? Gálatas 6,7 vai dizer: não vos enganeis o homem, por de Deus não se zomba. Tudo quanto o homem plantar, isto também colherá. O povo estava vivendo um momento de crise, mas Etan, ele vai escrever o Salmo e vai dizer: até quando, Deus, não te lembrarás de nós? E aí ele vai finalizar o Salmo, falando do cumprimento dessas promessas de Davi. Ela agora é em Jesus. Isaías 55 e o versículo de número 3 vai dizer: inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. As firmes beneficências de Davi é o cumprimento das promessas. O cumprimento das promessas. Isso quer dizer que Deus fez uma promessa com Davi, a qual foi quebrada pela desobediência do homem, mas Deus amou o mundo, eu e você, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, por meio de Jesus Cristo, ele nos reconciliou com Deus, e agora nós temos novamente direito à promessa que estava sobre Davi. As ricas, aleluia, beneficências da aliança davídica. Louvado seja o nome do Senhor. Etan, ele vai falar sobre isso. Ele está falando sobre isso. Ele lembra da fidelidade de Deus. Ele lembra da aliança para com Davi. No meio da crise, ele sabe que Deus tem poder de restaurá-los. Por isso, ele completa o seu salmo, ele conclui o seu salmo escrevendo a respeito do cumprimento. É até messiânico, até profético. Isso aqui é profético. Que o cumprimento é em Jesus. Ele não fala o nome Jesus. Ele não sabe quem é Jesus. Mas aleluia, o versículo 48 vai dizer: que homem há que viva e não veja a morte, ou que livre a sua alma do poder do mundo invisível. Quem é que não foi vencido pela morte? Quem é que os agrilhões das trevas não puderam prender? Quem que venceu a morte? Isto é messiânico, isto é profético. Então, aleluia. Então, meu querido irmão, Deus tem um plano para você. As bênçãos de Davi estão hoje sobre nós, graças a Jesus Cristo. A promessa, só a promessa está sobre nós, graças a Jesus Cristo. Então que Deus continue te abençoando, que você seja abençoado com essa palavra, que essa palavra, aleluia, chegue a outras famílias, a outras vidas, e nós possamos andar nos caminhos do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você.